Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real.
Desde que descobriu a NT Kids, o Pedrinho passa os melhores momentos do dia curtindo suas programações favoritas. Faça como ele. Inscreva-se agora mesmo no canal NT Kids e acesse o nosso site. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram?
Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Posso ler a história de amor, história de um Deus que se entregou. Escrito foi com sangue, pagou os meus pecados, me amou, me salvou. Se eu nunca poder sentir sua presença, nem as bênçãos receber,
dizer, jamais vou merecer o teu favor morrendo em meu lugar. E tudo que fizeste foi mais que suficiente pra provar seu amor. Se eu nunca mais puder sentir sua presença, nem as bênçãos receber em meu viver, basta só lembrar da cruz e ter certeza, seu amor é real, não posso duvidar. Todo sofrimento que Jesus passou, graça trouxe ao mundo, marcas do amor. Se eu nunca mais puder sentir sua presença, nem as bênçãos receber em meu viver, basta só lembrar da cruz e ter certeza, seu amor é real, não posso duvidar. Seu amor é real, não posso duvidar. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Quero desejar a vocês um feliz sábado. Estamos felizes mais uma vez por estarmos aqui nos encontrando nas horas sabáticas, mas são horas especiais. Deus, quando terminou de criar o mundo, Ele santificou, abençoou e descansou nesse dia. O sábado foi nos dado desde o Éden para ser 24 horas diferente na nossa vida e que possa fazer a diferença nela. E hoje nós estamos aqui, mais um sábado. Eu estou feliz por poder mais uma vez entrar na tua casa através das nossas redes sociais, na sua casa, na sua família, revê-los mais uma vez. Estamos numa época onde nós estamos separados fisicamente, mas conectados. E cada casa é uma igreja, porque nós somos a igreja. Que Deus possa te abençoar, queridos. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos do distrito, Bela Vista, Meridota, Parque Jaraguá, Gasparini, Vila São Paulo, Horto Aimorés. Um abraço também para os amigos que nos assistem, colegas, pastores. Também nós temos pessoas que já fomos um dia pastor, né, já passamos na vida deles, no distrito, e que nesse momento estão nos assistindo também. Fico feliz de revê-los mais uma vez. Nós já tivemos toda a liturgia do culto, cada vez a gente vai incrementando um pouco mais para que você se sinta que um pouco mais assim dentro da atmosfera da igreja. E muito em breve, com certeza, nós vamos estar aqui juntos, né, nos reunindo mais uma vez, podendo conversar mais perto, abraçar. Tudo isso vai passar. Esta é o grande desafio da nossa geração, esta pandemia. Mas em breve, com certeza, tudo vai se normalizar. Eu quero nesse momento convidá-los para, do jeito que vocês estão, aí em casa mesmo, do jeito que vocês estão, fechar os seus olhos para que a gente possa orar pela programação de agora. Nós vamos abrir a Bíblia e quando a Bíblia é aberta, nós queremos em primeiro lugar pedir para que Deus esteja conosco. Estou fazendo esse convite, aceite esse convite? Então feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor,
na manhã do teu santo sábado, mais uma vez, podemos estar aqui juntos, separados pelos limites físicos, mas juntos no mesmo propósito. Eu aqui, nesta igreja, sozinho, e os meus queridos irmãos, as nossas queridas ovelhas desse distrito, lá nas casas, alguns amigos nos acompanhem. O Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Por isso, nesse momento, entrando no teu trono de graça, eu peço, Senhor, que o Senhor possa derramar suas ricas bênçãos sobre a nossa vida. Cada um de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos sonhos e até os nossos anseios. O Senhor possa, de acordo com a tua santa vontade, dar a nós tudo o que nós precisamos para nesse momento ter paz, tranquilidade e sentir a presença do Espírito. Eu te louvo, Senhor, porque mais um sábado nós estamos conversando online através das nossas redes sociais, mas eu tenho certeza que agora o Espírito Santo está nesse momento em cada lar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Abençoa-os, a família desta igreja. Nos abençoe como irmãos, que a nossa fé se fortaleça, mesmo à distância. E te pedimos que nos conduza agora ao estudarmos a tua palavra. Tudo isso, não porque nós temos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E no nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que bom. Hoje é um dos versos, assim, um dos trechos da Bíblia mais interessantes que eu conheço ao estudar e analisar tantas coisas da Bíblia, e fico feliz porque esse é um trecho que me traz esperança, e eu tenho certeza que nessa manhã vai trazer esperança para você também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro, a primeira epístola pastoral de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. E a Bíblia vem nos dizendo assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós recebemos um convite, e não é um convite de qualquer pessoa, é o convite de alguém que nos ama muito e alguém que nos salvou nesse mundo de pecado. Esse convite é para fazer parte de um povo. Não existe um nome desta igreja, não existe um nome de um templo, é um povo fiel. E é em cima desse verso especial que eu gostaria de, com vocês hoje, fazer uma breve meditação. Em primeiro lugar, Pedro diz que nós somos o quê? Vós sois raça eleita. Raça eleita. Veja, Pedro começa escrevendo, antes de descrever cada uma das características desse belo poema, ele diz assim: vós, porém, sois. E ele faz uma separação entre os incrédulos e o povo escolhido por Deus. Um povo diferente e que recebeu um chamado especial. Raça eleita. Veja, a raça do céu é uma raça diferente. É uma raça que nos remete a Gênesis 1:1, quando Deus fez todas as coisas perfeitas. E por um erro dos nossos pais e dos nossos próprios erros, nós perdemos a aproximação, nós perdemos a intimidade com Deus. Eu fico imaginando Eva, Adão, e se eles não tivessem errado os seus filhos, e nós hoje termos a presença de Deus. Deus vai restaurar isso na sua segunda volta. Jesus, quando vier aqui a essa terra, na segunda volta de Cristo, ele vai restaurar essa aproximação, essa intimidade. Mas até lá, nós não podemos mais nos aproximar de Deus, porque Deus é perfeito. Deus é santo. Nós não suportaríamos a presença de Deus. Mas ele faz um convite, porque vós, porém, sois. Aqui, esse pequeno trecho gramatical grego vem dando uma ênfase em algo separado, em algo, um convite especial. E quando ele fala assim, vós, porém, sois raça eleita, ele quer dizer que você é diferente de todos os outros. Na verdade, você pode ser diferente. A diferença faz de acordo com as suas escolhas. Escolhas espirituais nessa terra geram consequências eternas. Eternidade perdido, morto, pó dessa terra, ou eternidade salvo com uma nova vida. Quando Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, ele quer dizer que você tem o quê? Um pedigree especial.
E ele continua dizendo assim: vocês também são sacerdócio real. Deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro 2,9. Nós vamos ler esse verso e vamos meditar sobre ele. Sacerdócio real. O primeiro chamado, vós me sereis reinos de sacerdotes, está lá em Êxodo 19, versículo 6. Sabe, lá no deserto, quando Deus disse assim: eu quero que vocês façam um lugar para que eu habite no meio de vós. Mesmo com a separação espiritual do pecado, existia fisicamente uma presença de Deus que é a Shekinah. Aquela glória que descia sobre o templo, né, sobre a parte santíssima, onde tinha a arca do testemunho. Ali, Deus fez um convite muito especial. Vocês vão ser sacerdócio real. Em Cristo, todos os crentes são sacerdotes de Deus, com pleno acesso, livre e constante à sua presença. Olha que maravilha. Existe uma figura de linguagem que remete aos reinos antigos, que não era possível você estar a hora que você quisesse na frente de um rei. Você teria que ser convidado. Em algumas histórias da Bíblia, como por exemplo a história de Esther, era terminantemente proibido entrar na presença do rei sem ser o quê? Convocado, sem ser formalmente convidado. Veja que ela correu riscos de vida se o rei não estendesse o cetro para ela. Mas nesse momento, Deus falou assim que você faz parte do sacerdócio real dele. Isso significa que você tem acesso, que você tem liberdade de se encontrar, de se chegar-se perante Deus no momento que você quiser. Um acesso pleno, sem restrições, um acesso livre, você não tem nenhum tipo de culpa ao chegar perto de Deus, e um acesso o quê? Constante até Ele. Como que Deus hoje nos prepara para este, vamos dizer assim, este acesso que Ele vai nos dar por toda a eternidade? Na aproximação que nós temos pela comunhão com Deus. Através da oração, através da leitura da Bíblia, através de você ter um momento de devoção pessoal, você entra na presença do Rei de forma plena, de forma livre e de forma constante. Eu quero fazer uma breve reflexão sobre isso. E uma pergunta muito sincera. Veja, se na presença dos reis dessa terra, dos presidentes e dos grandes homens que mandam nesse mundo, você teria prazer, orgulho, satisfação de estar? Imagine na presença do Rei dos Reis, Rei do Universo. Imagine na presença daquele que te criou, te redimiu e que vai ter um processo todo redentivo para sempre conosco. Eu, sinceramente, às vezes não entendo por que as pessoas não perdem, entre aspas, um momento do seu dia para estar na presença do Rei. Isso não é uma obrigação. Nos tempos gregos, e era uma época que, muito embora Jesus viveu na época do Império Romano, a cultura helenística, a cultura grega, era muito permeada naquele momento. Tanto é que eles falavam o grego, chamado grego koiné. O grego usual, comum entre os povos. Claro que Jesus e seus discípulos também falavam aramaico. Mas veja, naquele momento ali, eles tinham uma noção. Paulo teve muitas experiências com deuses pagãos, que os deuses precisavam das nossas orações para serem fortes. Então, no panteão grego, panteão romano, os cultos eram oferecidos para que eles pudessem, através das suas preces, das suas orações, passar poder para os deuses. Os deuses precisavam da oração para ter poder. Era necessário que os seus súditos aqui orassem para que eles pudessem ter poder. Com Deus é diferente. Deus não precisa disso. Deus te dá a liberdade para você ter acesso a Ele a qualquer momento, não porque Ele precisa, mas porque isso é essencial para a sua vida. Eu volto a perguntar, por que as pessoas não usam essa dádiva, esse presente de Deus? Você acha muito difícil ficar alguns minutos na presença do Senhor? Muito embora o grande desafio, eu já falei isso algumas vezes, não é passar meia hora na presença de Deus, é passar as outras 23 horas e meia na sua presença do dia. Mas veja, o privilégio que Deus te dá de ser um sacerdócio real é tão grande que nós deveríamos abusar disso. Nós deveríamos ter, quem sabe assim, a alegria de poder usufruir da presença de Deus.
Deus não precisa das nossas orações. Nós que precisamos dessa comunhão com Deus. Pense nisso da próxima vez. Às vezes nós ficamos 2 horas vendo homens jogarem bola de um lado para o outro. Eu não condeno quem gosta de jogar, nem quem gosta de assistir. Às vezes você perde 2 horas e meia num filme. Grandes filmes no cinema são de 3 horas e pouco. Será que é impossível nós perdermos 15, 20 minutos por dia na presença do Senhor? Pense nisso com carinho da próxima vez que você acordar, com a graça de Deus. Também nós encontramos aqui que Pedro fala que nós somos nação santa, uma santa nação. A igreja é essencialmente espiritual, convocada a dizer não ao mundo e sim para Jesus. É o povo que não anda segundo os padrões e os valores do mundo, é um povo diferente nos seus valores e nas suas atitudes. Você já ouviu dizer algumas vezes, faça diferente, faça diferença, em 2 ambientes, para você e para as pessoas ao seu redor. Mas para você, é muito especial esse momento aqui. Quero que você pense nisso. Nós somos uma nação santa. A santidade, já expliquei algumas vezes, até nessa quarentena, que é intrínseca a Deus. O ser santo, imaculado é de Deus. Vamos dizer assim, a conotação de santidade para nós já tem mais um sentido de separação. Deus nos torna santo, ou torna as coisas santas, porque elas são separadas. Quando o puro óleo era derramado sobre o templo, ou sobre o pão a mesa de pães, ou sobre o candelabro, ou sobre os instrumentos, o óleo representava a presença do Espírito, a unção do Espírito, e aquele objeto era separado. Quando, por exemplo, os sumos sacerdotes eram entronizados, quando um morria e o outro vinha, era derramado sobre sua cabeça, sobre a sua barba, o óleo também simbolizando a presença do Espírito, e a partir daquele momento era um simbolismo de separação. Eles não eram mais de ninguém, era uma parte exclusiva de Deus. Assim também era quando os reis ascendiam ao trono. Muito embora alguns reis na nossa história da Bíblia, lá em Reis e Crônicas, se afastaram demais do Senhor, mas os que não se afastaram, sempre o sacerdote, ou então o representante de Deus ali, o juiz ou o profeta, sempre ungia. Lembra quando Samuel foi atrás de Davi, viu seus irmãos e depois pediu para o seu pai, olha, tem mais alguém? Tem mais um, mas esse aí ele está cuidando das minhas coisas, não, traz ele aqui. Então Deus falou, unja Davi. Davi foi ungido como rei muito antes de se tornar rei. Por quê? Separado. Querido amigo, querido irmão, você é separado por Jesus. Você disse não para o mundo uma vez ao se entregar nas águas batismais. Por que agora dar um passo atrás e voltar a amar e se lambuzar com as coisas do mundo? Sendo que o óleo santo que besuntou, o óleo que foi derramado sobre você, porque agora a água e o Espírito está em você, esse que é o símbolo do batismo, o perdão dos seus pecados, uma nova vida com Jesus. E agora Pedro diz assim, vocês além de serem uma raça eleita, um sacerdócio real, vocês são também uma nação santa que busca o quê? A santidade, separar-se do mundo. Sabe qual vai ser a grande diferença daqueles que conseguirem estar em pé quando Jesus voltar e aqueles que não? Eles escolheram não ser do mundo. Queridos, é uma escolha que nós devemos ter hoje. Pedro também diz assim que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, Deus nos comprou do cativeiro do pecado e da morte, pagando um alto preço do seu Filho Jesus Cristo. E qual é a nossa retribuição a isso? Eu pergunto para você nesta manhã, quem sabe você está assistindo esse sermão à noite, de madrugada, no momento que você estiver assistindo, eu faço uma pergunta: qual que é o valor que nós damos para a salvação que Jesus nos deu na cruz do Calvário? Essa é uma pergunta muito importante. De acordo com as escolhas que nós vamos ter a partir dessa pergunta, as nossas consequências poderão ser eternas para a vida ou para a morte. Eu citei algumas vezes essa frase nesse sermão. Tudo que nós fazemos com relação a este pequeno poema que Pedro escreveu nesse capítulo, 1 Pedro 2:9, é uma oportunidade de nós tomarmos uma posição.
E as nossas ações geram-se consequências. Deus nos compra do cativeiro do pecado e nós precisamos entender que nós estamos totalmente perdidos. Quando Deus nos compra, Ele não nos compra porque nós somos bonzinhos ou porque Ele ficou com dó ou com pena. Nenhum de nós merecia o sacrifício de Jesus. Jesus toma sobre si todo o nosso pecado, desde o primeiro pecado, que foi comer uma fruta proibida, até os outros pecados, matar o seu irmão, e assim por diante, até o último pecado do último pecador desse planeta. Ele toma sobre si para que nós nos tornemos uma propriedade dele. E uma coisa bem interessante que eu gostaria que você refletisse nesse momento, Deus te dá a liberdade de dizer não. Veja, que bom seria se Deus nos obrigasse a sermos salvos. Talvez alguns não gostariam, mas quem sabe, ao chegar na Canaã celestial, nós olharíamos para trás e daríamos graças a Deus, que Deus me forçou a estar aqui. Mas Ele não pode fazer isso. Ele pede. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Esse é o meu verso predileto. Ele entra na sua casa se você abrir a porta. Você só se torna propriedade exclusiva de Deus se você quiser. Pedro também diz que Jesus nos chamou a fim de proclamardes. Essa é uma palavra bem interessante. Nós temos uma missão. Qual é a missão dessa igreja escolhida por Deus? Dessa igreja de nação santa, povo escolhido? Não existe igreja sem missão, irmãos. Não existe motivo de existirmos sem a pregação do Evangelho eterno. A escolha de Deus é intencional. Vá e pregue até os confins da terra. Deus olha para mim e para você nesta manhã, ou em qualquer momento que você esteja assistindo, e diz assim: eu vim, fiz o grande sacrifício, andei aquela milha que você como pecador não poderia, eu dei a minha vida por todos e agora eu quero que todos saibam a respeito disso. Não adianta sermos nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido, se nós não entendermos a missão que Deus tem. Proclamardes. Queridos amigos, queridos irmãos, nós precisamos anunciar as novas do Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, para vir o fim. Eu fiz o sermão do sábado passado, foi ai de mim se não pregar o Evangelho, não sei quantos lembram. Se você não assistiu, você pode ver aí na lista, no final do programa, sempre tem uma lista de sermões, vejam esse, ai de mim se não pregar o Evangelho. E ali, no sábado passado, eu apresentei uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa pela empresa de comunicação CNN. E foi perguntado para as pessoas, depois que acabar a quarentena, aonde você quer ir pela primeira vez? E 32%, muito mais do que qualquer outra coisa, as pessoas dizem, eu quero voltar para a igreja. Sabe o que eu vejo, queridos amigos e queridos irmãos deste distrito especial? Eu vejo que nessa calamidade, nessa grande dificuldade, Deus nos deu uma oportunidade. E qual é? Pessoas sedentas. Nós descobrimos que somos frágeis. Nós descobrimos que coisas podem nos tirar do marasmo da vida comum. Pode nos cobrar um preço da vida. E as pessoas estão sentindo um vazio, e esse vazio é o chamado de Jesus que pode preencher. E Ele quer que nós façamos o quê? Até os confins da terra pregue. Se você não fizer isso, as pedras clamarão. 1 Pedro 2,9 também fala, proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou. As virtudes aquele homem pecador, entra e encontra a cruz do Calvário. E então a igreja do Senhor é a voz de Deus nesse mundo perdido. A igreja é o meio pelo qual Deus salva os pecadores, transforma vidas e exorta o mundo sobre o juízo de Deus. As virtudes do nosso Senhor são a corrente quebrada do pecado. Na cruz nós encontramos a liberdade. Liberdade para quê? Para fazer o que a gente quer? Não. Nós temos que viver uma vida de virtuosidade. O fruto do Espírito. Mas principalmente, uma vida nova significa o quê? Uma oportunidade de aprender. A igreja
é usada, eu e você somos usados, é um instrumento de Deus para apresentar a pessoa, o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que vai fazer o quê? Exortar o mundo e transformar a vida de pessoas pecadoras para estar em conformidade com a volta de Jesus. Queridos amigos e queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A virtude do reino dos céus precisa ser uma marca distintiva de cada um dos filhos de Deus nessa terra. Se as pessoas olharem para você e ver a mesma pessoa do ano passado, de 10 anos passado, alguma coisa está errada. Temos que ser transformados continuamente. Também Pedro diz que Deus nos chamou das trevas. As trevas do pecado é o grande inimigo do cristão, pois nessa tendência pecaminosa sempre nos afastará dos planos de santidade de Deus. Deus nos chama das trevas para regenerar nossa vida para a eternidade. Todos nós, em algum momento, somos confrontados com as nossas vidas em trevas. Aqui, trevas espiritualmente pode se colocar como um afastamento dos planos de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais em trevas nós estamos. Não existe luz fora da presença de Deus. E o que Deus faz? Chama das trevas o seu povo. Não podemos viver nas trevas após o chamado do Senhor. Nós temos que caminhar para a luz. E esta caminhada é uma caminhada diária, uma caminhada de santificação, que vai terminar quando Jesus voltar. Então hoje, eu e você somos regenerados de uma vida de pecado, dia após dia, um pouquinho de cada vez, através da atuação do Espírito Santo, da presença de Deus na nossa vida, para então podermos viver por toda a eternidade ao lado de Deus. Nós não vamos aprender a viver no céu, irmãos. Vamos aprender aqui, nessa terra. Por último, Deus, Ele chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o contraste. Por sua imensurável graça e amor, nos regenerou, purificou, remiu com seu sangue e nos mostrou o caminho oposto do pecado. O arrependimento exige uma conversão. Você já fez a prova da autoescola? Você dirige? Você sabe que convergir, uma conversão, é uma coisa que você está andando numa direção e você volta-se completamente. O jardim do Éden era o ponto zero. E o homem tem tido quase 6.000 anos de pecado para longe de Deus. O que Deus nos faz? O que o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, nos trazer de volta. Ao convertermos, nós voltamos ao ponto zero. E o ponto zero agora vai ser o novo céu, a nova terra restaurada. Você quer estar lá? Eu gostaria de estar lá. E gostaria muito de estar com você lá. O livro Conselhos para a Igreja, na página 246, vem dizendo assim: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Faça a diferença. Primeiro na sua vida, uma vida de comunhão. E depois, queridos, na vida de alguém. Você vai ver que maravilha. E eu quero fazer uma oração por você então, para que eu te ajude e você me ajude a chegarmos lá. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, bondoso Pai, porque nós temos um plano. É claro, visível, cristalino na tua palavra esse plano. E eu quero fazer parte desse plano, Senhor. E eu tenho certeza que as pessoas nesse momento que estão me assistindo estão dizendo também: eu quero fazer parte desse plano. Nós queremos fazer parte desse plano. Por favor, Senhor, queremos ser a sua propriedade exclusiva, uma nação santa, sacerdócio real. Nós queremos que as trevas do pecado sejam o nosso passado e a maravilhosa luz seja o nosso futuro. Nós te pedimos isso porque nós necessitamos de ti, do teu perdão e principalmente da tua companhia. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada, na santificação, nessa caminhada cristã. Esteja ao nosso lado. Por favor, Senhor, abençoe ricamente cada pessoa que está ouvindo nesse momento esse vídeo. Possa abençoar a minha família, possa abençoar a família de cada pessoa que está assistindo agora e todos juntos possamos um dia habitar para sempre ao teu lado. É isso que eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que esse é o plano seu para nós e nós queremos fazer parte dele. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que maravilha.
Que maravilha mais uma vez estar aqui. Eu confesso que cada vez que passo eu fico um pouco triste. Puxa vida, quando vai ser o momento da gente voltar? Mas acho que está mais perto do que a gente possa imaginar. Querido irmão, querido amigo, um feliz sábado para você. Eu te vejo amanhã à noite no culto de domingo. Fique com Deus. Que a presença do Espírito Santo recaia sobre nós nesse momento e nos acompanhe até Jesus voltar. Amém? Um grande abraço. Fique com Deus. Vamos agora cantar e louvar ao Senhor para nos despedir. mais perto que